Não, mas eu tô no PowerShell. O seu é... Tá bom. Tem um jeito de você ligar, mas não vou falar agora. Depois eu... Vamos dar um comando aqui vamos usar o comando Docker Run, que é o comando para você rodar o container que você quer. Só que existem alguns atributos que você pode passar, alguns outros comandos que você passa junto com o Run, né? Umas das tags que você passa junto com o Run, que ele vai funcionar de acordo com como você queira, né? Isso aqui, o primeiro comando vai ser um Docker Run Hello World. O famoso teste para ver se está funcionando o seu Docker. Nessa imagem não tinha. Eu apaguei. Então tá funcionando. Você tem uma saída aqui, o comando que você deu, ele te deu uma saída e você tem um Docker rodando. E você tem uma imagem. Você rodou uma imagem, né? Você rodou uma imagem, provavelmente essa imagem ela tinha um entry point, que é um comando de entrada, que assim que você entra, roda tal comando. Então o comando que tinha era, sei lá, para mostrar essa saída aqui pra gente. Docker run hello world. Hello-world. Se não funcionar, vocês têm que logar no registro, tá? Ouviram? Se alguém não conseguir, é porque essa imagem é uma imagem pública. Não precisa nem estar logado, ele vai baixar do Docker Hub direto. Só que algumas imagens ele vai te obrigar a estar logado. Aí você tem que fazer o Docker Login. Por isso que a gente falou para... Vocês já criaram os usuários lá? A gente mandou criar lá. Não, quem já tem, ele já tem. Quem não conseguir, cria lá e loga. Silverfox JV, isso aí. Pode ser mesmo. Isso aí, se eu não me engano, tá para Azure, mas não tem problema. Tô usando um ACR da Azure. Todo mundo conseguiu? Alguém não conseguiu? Que eu acho que Eu consegui. Docker One? Baixando agora a imagem. Não, Docker One é o... Ah, você tá fazendo o curso. Abre outro seminal. Pra quê? Dois Pode abrir outro, Mas parece a marca. Não é nada. Aí faz o comando que ele ensinou. Bateria tá de boa? Que é bem levezinho, nem mega. Tá rodando aqui? Espera que saia. 84%. Só cuidado com o meu cabo de rede. Todo mundo conseguiu então, né? Alguém não? Pode ligar no vermelho aí, cara. Ah, beleza, tá bom. Tem. Agora eu vou esperar. Isso aí. Pode tocar aí, acho que todo mundo tá... Esse Hello World aí foi a imagem que vocês criaram aí pra gente baixar? Não, é uma imagem padrão do Docker para teste mesmo, para o primeiro teste, assim, para ver se está tudo funcionando. É uma imagem que imprime um texto. Só isso. Trouxe outro comando um pouco mais interessante aí para nós desenvolvedores, sei lá, você quer rodar no Windows, você quer rodar um Ubuntu. Então você vai dar um comando desse aqui, Docker run -it Ubuntu. O IT é para você entrar você rodar o Ubuntu e entrar nele. Você pode também passar Como é que é? Docker run -it Ubuntu. Ih, rapaz. Fugiu o login. Dá um Docker Run menos help. Peraí, limpa o console. Peraí. Quando vocês quiserem saber o subcomando, a gente vai usar aquela técnica lá. Aí. Procura o menos I aí que você está explicando. Aí, ó. Ah, é só menos I? Não, aí ele ensinou dois subcomandos, menos I. Aí quem quiser saber o que é o menos I, tá escrito aí. E o menos T. Vou cair nessa então. Esse TTI aqui. Acho que esse TTI, se não me engano. Use isso. Que é o terminal. TTY é o terminal. Então, acho que ele pediu senha aqui. Pediu senha? Root. Bem provável que seja alguma. Acho que eu tô tentando. Todo mundo conseguiu aí? Ah, é isso? É porque eu mais cedo que eu. Entenderam lá o menos I e T? O menos I é para modo interativo, ou seja, ele roda o container
e já se atacha ao container. E o T vai abrir o terminal. Então você vai ficar... É como se você tivesse entrado dentro da máquina. Mas na verdade você está dentro do container. No terminal do container. Então, isso Ah, você inicializou a máquina, um Toda mundo. vez que a gente cria uma imagem, essa imagem ela fica hospedada dentro do seu computador. Então, se você digitar Docker Images, vai ver todas as imagens que você Mostrou aqui. mostrou. E O essa O Docker Image ainda não. ela também cria o container. Uhum. Tipo, você dá Docker container, né? É Docker PS-A. Isso, Então, você vê todos os containers que Isso, você vai tem na explicar sua aqui. máquina. Essa máquina. O Tayan, se você reparar aqui, eu acabei de dar um comando chamado o comando docker run Ubuntu sem passar o IT. Repara que não tem nada, não aconteceu nada. Eu acabei de dar o comando, não fez nada. E se eu for ver os processos que estão rodando, que eu vou mostrar ainda, Não entrou, né? não, pior que nem startou, ele entrou e não tá ali, não tá mais rodando. A imagem tá lá, só que o processo não tá rodando. Você não tá com esse processo Então, rodando. o que esse comando fez? Docker run Ubuntu. Então, Ele executou o Ubuntu e saiu. Ué, se você for ver as suas imagens, eu dei, esse, se eu não me engano, foi o primeiro comando de... Assim, aqui assim, Ok. menos A. É o que ele está perguntando é isso. Tem uma imagem de Ubuntu aqui que eu acabei de rodar. Ele criou essa imagem, só que não está acontecendo nada, não está rodando, ela não está rodando. Se estivesse rodando com o comando docker ps, eu veria ela lá, viria o processo dela lá. E eu conseguiria A matar. sua pergunta é, ela rodou? Rodou. Ela levantou a Docker, apareceu um processo e ele morreu, porque você não fez mais nada. Então ele Esse subiu a não- imagem e saiu. esse comando de Hello World também que a gente Isso, ele subiu a imagem Sim. e saiu. Aqui, a imagem está até aqui, está registrada aqui no... Ela é um processo seu que rodou, que está lá, um container seu que está lá, mas só que não está rodando, ele não está parado. Mas vamos lá, eu quero entrar no Ubuntu. Pô, quero entrar no Ubuntu porque eu preciso fazer alguma coisa nele que seja. Já tô. Teria que colocar o bash no final, não, né? Para esse comando não. Quando você, se eu não me engano, quando você roda o exec, aí você tem que colocar aquele bash /bin, né, para você rodar o... Não, deixa eu, então, é porque o assim, bin/bash. isso eu vou explicar porque depende de como o cara compilou a imagem, tá? No caso da imagem do Ubuntu, ele colocou como comando padrão, caso você não passe um comando, entrar no bash. Se ele não tivesse botado nada, ia sair direto. Então você pode sim, pode colocar um comando para sobrescrever o que está na compilação da imagem, ou você pode deixar o default. O default do Ubuntu é entrar no bash. Mas, por exemplo, a gente tem imagens aqui que é o Whitefly. O default é subir o Whitefly. Mas você pode querer entrar no container do Whitefly sem subir o Whitefly. Aí você passa um comando para reescrever, tá? Então, no caso do Ubuntu, a gente não bota nada, porque o padrão dele já é entrar Tem direto como no bash. verificar o default antes? Tem que olhar o Dockerfile da imagem. Você né? pode olhar o Dockerfile da Ou a imagem documentação ou dela. fazer um inspect na imagem. Ah. Tá? Faz aí, só para matar a curiosidade. Eu Não não- sei se você falou desse comando. Docker Docker inspect. inspect Ubuntu. Peraí. O inspect você consegue ver como foi construída uma determinada imagem. Você não vê o Dockerfile da imagem, mas você vê os dados daquela imagem. Quantas layers tem, que comando tem, aí... Ah, é um JSON maluco aqui que tem uma... Isso, aí desce ali, acho que tem um command. CMD aqui, bin Ah, ó. /bash. Então, ó, se você não falar nada, ele vai entrar no bin/bash. Por isso que funciona, tá? É que vocês não conseguem fazer pergunta simples, né? Eu quero ver isso, aquilo, aquilo. Deixa ele continuar aqui, vai. Então, com o Docker Run, menos IT Ubuntu, você consegue entrar dentro do container. Você consegue entrar dentro desse container que você está subindo. E se vocês repararem, eu acho que essa é a terceira vez que eu rodo, né? Essa aqui, tô dentro de um Ubuntu. E esse Ubuntu aqui, se vocês forem reparar, não é o mesmo Ubuntu que eu dei no comando anterior. É uma outra imagem, é um outro container, na verdade. Se eu der um PS, não tem container em pé. E se eu der um PS -A para ver todos, eu tenho 3 Ubuntus. Então, esses 3 Ubuntu são o quê? O Ubuntu do primeiro comando que eu dei, depois o Ubuntu que eu dei lá só sem o IT, e agora esse Ubuntu que eu dei com o IT de novo para conseguir entrar na imagem. Cada vez que levanta, ele levanta um cara diferente. Você faz, quando o comando run, você levanta um diferente, mas se você quiser levantar o mesmo container, você pode dar um exec, um start, um outro comando que eu vou mostrar mais à frente. Você consegue entrar no mesmo container que você subiu. Os Você... nomes ali são aleatórios?
Esses nomes são aleatórios, mas você consegue também passar um nome para ele. Você consegue alterar esse nome e passar um nome para ele. Nos subcomandos do Docker Run tem comando pra cacete. Um deles é o name que você pode passar. Tá chovendo aí em você, Tá né? chovendo em mim, cara. Sim, eu sinto primeiro que todo mundo, né, na chuva. Não tem como botar isso obrigatório? Posso botar? Passando o nome? Não, não é obrigatório. Não, mas eu posso colocar? Você pode botar Eu o... posso restringir a que o one só possa É, ser usado por um nome. Não, você não consegue modificar o comando. Exemplo, tem uma imagem que eu quero alimentar somente um cara. Então, aí você, quando fizer, por exemplo, se tivesse um pipeline lá de compilação ou tá, de deploy, aí aí lá você botaria o nome. Aí o que você... Aí vocês vão aprender a remover também. Aí fala, pô, então como é que eu tiro? Aí você tem que tirar pelo nome, colocar o mesmo nome, tem Aí é uns bom. esqueminhas aí. Aqui o comando de eu colocar o nome. Você vai lá dar o docker run, -it, ou -it, e você pode passar também o -name, né? Junto ali para você colocar uma imagem com um nome diferente. Então, se eu rodar aqui de novo um docker run -it, -name, meu Ubuntu. Você tá numa imagem. Abre outro console pra Tá. mostrar ela funcionando, você não sei. Eu abri um outro terminal aqui, se vocês verem, agora eu tenho uma imagem rodando. Se vocês verem, eu acabei de dar o comando docker ps para ver os processos que estão rodando lá no Docker e tem o Ubuntu rodando, que é esse meu Ubuntu aqui. Aqui o nome dele é meu Ubuntu que eu acabei de dar para ele, né? E você dá um docker ps -a, você vai ver todos eles e aqui, aquela pergunta que você fez lá de nome está aqui. O nome dele está em outro lugar, meu Ubuntu primeiro. E tá vivo, né? Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo? Tá rodando. Acho que ele Ah, tá. É, Porque você abriu um outro terminal. Isso, pra né? não dar exit, senão ia Bom. matar. Docker Run, menos -name. name, e o nome que você O nome que você dá é espaço IT para você entrar de forma interativa lá nele, no terminal do dele. E o nome da imagem. PS menos A. Aqui vai ver todos os processos que tu executou. Beleza, gente? Pode continuar Vai aqui? dar- Peraí. -name. Espaço -name. Pode, se revezam aí no computador. E hein? o pessoal não processo ele só dormir pode aí. ter um nome por vez, né? É, o nome é único. Se você botar o nome e tentar subir 2 vezes, faz esse teste lá. Manda os Ele dá todo, resultados. ele dá todo, já deu todo aqui. Isso, aí como é que... Porra, já. Eu tomei aqui. Isso é foda, cara. Eu tomei também. Aí. Rafa falou, acho que é o mesmo nome. É Rapaz, isso que ele falou, você não pode botar o nome é único, então você tentar de novo ele vai dar E o todo. cara- só que Como o é que cara tá resolve subindo lá, isso? não complica essa Cenas porra. dos próximos capítulos. quê? A gente vai explicar Complica aqui. essa porra agora. Tá Tu não bica, tu bota um 2. Calma, ô seu pesadão. A gente vai explicar. Bota um 2 do lado e segue ali, depois a gente vê isso. Peraí, deixa o cara falar. O cara não Que para. a gente é muito emocionado. O cara já daqui a pouco quer fazer tudo sozinho, né? olha como esse aqui é um comando, isso aqui é uma outra firulada lá do Docker PS, são mais comandos que eu tô passando para ele, Docker Run, mais comandos que eu tô passando para ele. Só que dessa vez aqui eu vou subir um Nginx. Nginx. Ah, Nginx, Nginx. Se a gente tá no Brasil, fala como eu quiser. Então, se vocês forem reparar o comando, eu tenho agora um P, um -P minúsculo. Esse P minúsculo ele está fazendo um bind lá das portas. Eu tô dizendo para ele o seguinte: no meu localhost na porta 81 eu quero acessar a porta 80 do Docker. E o -D é para rodar como um daemon, para rodar como um processo que está lá rodando em background lá no Docker, né? Um processo que vai ficar rodando. Ou seja, com esse comando aqui, rodando ele, eu não vou ter acesso ao terminal. Eu rodei, ele vai estar startado, a aplicação vai estar em pé. Só que eu vou saber isso quando der um comando, o docker ps, eu vou conseguir ver lá, não, tem um processo em pé, que é o processo do nginx lá. Então eu vou rodar E esse para cara aqui. saber o comando que vocês me perguntarem, o Docker Inspect vai dizer qual o comando que ele vai rodar quando esse container roda. Aí vocês vão ver que ele vai subir o nginx. Você não tem essa imagem ainda, né? Vocês perceberam que a gente deu um docker pull para depois usar a imagem do Ubuntu, certo?
O que acontece se eu não tiver uma determinada imagem quando eu der um Docker Run? Vocês têm alguma ideia? Vai baixar uma nova. Exatamente, ele vai pegar e vai fazer o download de uma nova. Então, por exemplo, o Nery aqui eu acho que não tem um Docker, o NGINX. Não, pode rodar direto. Ele tá baixando aqui. Ele não tem, então dá um Docker. Só que o comando tem que ser completo, tá? Se não for completo, você vai ter que subir uma outra imagem depois. Docker Run. Fazer assim vai ficar mais no meio da tela, senão o pessoal não vê. Melhor, né? Embaixo Sim. fica- Cortado. Eu tô botando aqui, vou botar para rodar na porta 81, tá bom? Menos D para rodar como Senão DIMM. Você tem que baixar o IS que tá no 80. Tem alguma coisa no 80? E no 81 tem? Não, 81 não tem, pode ir. Não? Beleza. NGINX. Rodando isso, ele está procurando, poxa, eu não tenho essa imagem não. Então eu vou baixar. Ele baixou lá, está baixando essa imagem no repositório público. Essa imagem eu acho que era um pouquinho mais pesada. Tem 100 megas de delay total. Vocês reparem que os downloads são feitos de forma particionada. Estão vendo que os downloads eles têm um nomezinho ali, né? Tem aquele hash. Isso aí são as camadas Docker, porque o Docker, o container ele consegue, melhor, o Docker ele consegue reaproveitar algumas camadas. Imagina se você construiu uma imagem, construiu uma imagem Java. Essa imagem Java que você construiu tem um Ubuntu. Aí dentro desse Ubuntu eu estou colocando um Wildfly, a imagem base dele foi um Ubuntu, eu estou colocando dentro desse Ubuntu um Wildfly, instalando um Maven, colocando meu artefato lá dentro. Isso tudo é separado em várias layers, várias camadas. Caso você venha precisar fazer, por exemplo, o download de uma outra imagem que utiliza o Ubuntu, ele não vai baixar de novo o Ubuntu. Você já tem o Ubuntu lá na sua máquina. Isso acontece também no repositório. Quando você dá um push para lá, quando você pega a sua imagem, uma imagem que você acabou de construir, e joga para o repositório, ele não vai baixar também todas as imagens lá no repositório, porque ele já vai ter algumas imagens lá. Ele já vai ter algumas camadas lá. Então ele vai reaproveitar aquelas camadas que ele já possui e vai baixar somente aquelas outras que lá não tem, então que você não tem. Quando a gente falar da compilação do Dockerfile, vocês vão conseguir entender bem essa parte da layer. Como é que as layers são construídas e reaproveitadas. Tá? Mas é só entender o seguinte, ele não vai ter um HD com todas as informações. Ele divide em camadas e só guarda nas camadas as diferenças. Por isso que você consegue reaproveitar. Tá? Se vocês verem aqui, agora eu estou com um processo rodando, outro processo rodando, que é o processo que tem o Nginx. Está rodando como um daemon, está rodando como um processo em background. E se eu acessar a porta, se eu acessar o meu localhost na porta 80, na 81, vocês estão, tá rodando o Nginx. Quem estiver no Toolbox tem que saber o IP, tá? Eu mostrei um comando aqui para mostrar o IP, tem aqui. Se você rodar o docker machine menos IP default, você Quem vai está ver o IP. usando o Toolbox tem que fazer isso para saber que IP que está subindo, porque não vai subindo no localhost. Como é que a gente vai ver? Volta aí. Aqui embaixo, o comando ali embaixo. Já se preocupou com o Toolbox. Oi, né? tudo bem. Eu instalei isso aí, eu rodei, fiz slide no Toolbox. João, o 8.80 eu tô falando bind de porta. Eu tô fazendo bind de Chama porta. 80 vai responder no... Na porta 80 do Docker. Do Docker. Isso. Isso. Quando você dá o Docker PS lá, vocês viram que ele mostra isso. Ele mostra onde está o bind. Se você esqueceu, puta, eu rodei com que porta? Não se lembra. Se dá um Docker PS, ele mostra o bind. Tá? E pode acontecer de você também não fazer isso, né? Quando Dá você... o Docker Inspect. O site do João. Quê? Localhost 2 pontos. Você está rodando o quê? Está rodando no Toolbox? Não. Então você tem que dar o docker machine menos IP, menos não. IP Não, você, default. você não tá rodando, tá no Toolbox. Não, não tô no box. Ah, Então não, é então direto, localhost. localhost 2.81, vai direto. Isso aí. Ele dá bind em todos os IPs. Ô, João, Oi. esse daí você rodou só o run e ele manteve rodando.
Então, rodei com D. Eu coloquei aquele atributo D. Esse atributo D, ele roda o processo como um daemon. Ele deixa esse processo rodando em background, sem você precisar rodar. Passou batido por mim. Isso, tá aqui. Docker inspect Nginx. Cadê o CMD? Eu tenho, deve ter o entry point null. Aqui, o CMD dele, o command de entrada dele, que vai ser o default. É isso aqui, Nginx, espaço, -G, espaço, daemon off. Tá rodando como um daemon lá, tá lá rodando, vai continuar rodando. Mesmo sem você ver, ele vai estar lá rodando. Todos conseguiram? Aquilo ali é o inspect. Não, o meu deu. Aquele foi deu inspect. proxy. Proxy. Aquele foi o inspect que ele deu. Tu vai baixar, tá baixando. Quem não conseguir aí, depois a gente tenta dar uma ajuda. Desculpa, eu já sei isso. Tá bom. Então, Posso fazer uma pergunta? fala aí. Por que a porta 80 ele sabe que é o Jinx aí? Ele já baixou a imagem Então, configurada assim? olha só. O meu processo do Nginx está rodando, certo? Docker PS, está rodando. E ele já, aqui dentro, nas configurações do próprio Nginx, ele já define como a porta default dele é essa aqui. Ele expõe essa porta. Quem criou essa imagem definiu essa configuração. Definiu essa porta, ele define essa porta. Olha só, essa porta é para você ver, eu quero que você veja essa porta. As outras portas você não está vendo. Foi. Eu fiz igual o Chaves. Isso. Exatamente. E com esse 81, esse bind de porta, com esse "-p", você está fazendo o bind, né? E você consegue acessar a porta 80 dele.